Galera, beleza? Estamos ao vivo aqui de novo. Gestão da comunicação é muito importante. A comunicação, ela primeiro é um processo estratégico. Então lembra do programa passado? É um processo estratégico para quê? Para que a gente crie uma comunicação nos nossos canais híbridos, né? Ou seja, digital ou não, on ou offline. Então a gente tem toda essa comunicação dentro de um processo estratégico que vai criar uma comunidade. Então o programa de hoje vai falar sobre gestão da comunicação. Novamente, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva aí nos meus canais, me ajude para que eu possa conseguir transmitir esses vídeos e não tenha mais esses problemas aí com o Instagram. Gestão da comunicação. Quando a gente fala em gestão da comunicação, primeiro ponto, primeiro fator é a experiência do cliente. Então eu levantei algumas informações aí ao longo do tempo, né, algumas informações de pesquisas que foram realizadas nesse ano e no ano passado, que mostram a importância do atendimento e da gestão da comunicação. Primeiro, a experiência do cliente. Uma pesquisa realizada pela Founderware revela que 80% dos clientes consideram a experiência como um aspecto mais valioso que os próprios produtos e serviços. E apenas 6% dos consumidores afirmam que a experiência do cliente não influencia suas decisões de compra. Tá? Ou seja, temos que melhorar a experiência do cliente, a qualidade no atendimento do cliente. Todo o ponto de contato que a sua empresa tem com o cliente tem que ter uma gestão de comunicação estratégica. Tá? Então tudo que é falado para o cliente, ele é estrategicamente falado. As empresas estão investindo recursos significativos na melhoria de cada um desses pontos de contato, garantindo que a experiência seja mais consistente, intuitiva e engajadora. Ou seja, porque não adianta você só reter o cliente, ele tem que se engajar. A atenção das pessoas é o ponto mais valioso hoje. Eu digo que não. O ponto mais valioso é o engajamento, é a forma como você coloca essa comunicação na sociedade. Como que a sua comunicação interfere na sociedade. Isso é o importante. Segundo ponto, comunicação on e offline. Muitas empresas já estão vendo a importância dessa comunicação on e offline dentro do ambiente de varejo também. Então na NRF 2024, que foi no começo do ano, que é a principal feira de varejo dos Estados Unidos, eles destacaram muito essa questão da importância da publicidade dentro do ambiente de varejo. Empresas estão explorando maneiras inovadoras de utilizar espaços e plataformas digitais para promover produtos de forma mais direta ao consumidor. Essa abordagem estratégica busca apenas não criar visibilidade, mas também maximizar receita através de parcerias publicitárias dentro do próprio ambiente de compra. Eu dei o exemplo do bar que eu trabalho, onde a gente tem um patrocinador master, então ele tem o nome dele em diversos lugares no bar, e isso aumenta a nossa receita. Porém, vamos entrar mais a fundo nessa questão. Se eu tivesse uma tela de comunicação dentro do bar, igual aquela dos pontos inteligentes, né? Que eu fui esse dia num ponto inteligente, 3 horas da manhã, toquei lá, apareceu uma mulher ao vivo lá para me ajudar. E se eu tivesse dentro do meu estabelecimento um painel, display, onde o cliente pudesse colocar ali, contar a experiência dele como consumidor, fazer reclamação, fazer elogio, o que ele quiser fazer ali para ele poder soltar essa informação de qual foi a experiência dele. É muito importante a gente ter isso, esses dados. Depois eu vou entrar nesse detalhe do porquê a gente tem que ter essas informações. Se o cliente não fala para você o que está errado, ele vai falar para outras pessoas. E você não vai saber. Então o mais importante para nós é abrir um canal de comunicação onde o cliente fale o que ele quer. Né? Muitas empresas, eu já vivi isso, muitas empresas falam, não vou colocar lá um canal de comunicação, não vou fazer uma pesquisa de satisfação porque ele vai falar mal de mim. Se ele falar mal de você, ótimo, perfeito, você sabe onde tem que melhorar, onde tem que evoluir. Agora, se ele não falar nada, a situação fica pior. Tá? Então a gente tem que tentar criar formas de fazer com que esse cliente se comunique com a gente. Daí, hoje em dia, o mercado trabalha com dois novos profissionais. O CXO, que é o chefe da experiência, e tem o Chief Data Officer, que é o chefe dos dados. Né? Então, o chefe da experiência, né, o Chief Experience Officer, CXO, ele não apenas define a estratégia da experiência do cliente, mas também colabora com os líderes de diversos departamentos,
para garantir que as necessidades e expectativas dos clientes sejam priorizadas em todas as decisões e processos, de forma coesa e consistente em todos os aspectos do negócio. Então, a experiência do cliente tem que ser priorizada, tem que ser valorizada. E hoje você já tem um profissional específico que vai ficar de olho nessa experiência do cliente. O profissional de dados, que é o CDO, demanda estratégias de alto impacto e deve conduzir a transformação dos negócios com os insights de dados, colaborando com todos os setores de vendas. Então, voltando, eu tenho uma tela, um painel, uma gestão de comunicação, onde o cliente vai falar o que ele pensa, o que ele quer, o que ele imagina. Beleza, eu vou pegar essas informações, vou compilar elas em dados e vou comparar dados, Então eu vou comparar produtos vendidos, qualidade de atendimento, tempo de entrega, tempo de preparação de pratos e tudo mais. Então toda essa informação ela tem que ser colocada para o cliente dar a opinião dele, Então nesse painel de pesquisa vai estar lá, demorou muito a bebida para chegar até você, demorou muito o prato de comida para chegar até você, qual a sua experiência em relação a isso? Então a gente tem que dar essa forma para o cliente dizer, porque isso vai virar para a gente informação. Um outro site interessante, eu peguei as 9 principais tendências de atendimento ao cliente para 2024. Eu coloquei elas aqui, elas já falam um pouco sobre o que a gente vai dizer, mas vale a pena lembrar. Atendimento humanizado, seja ele on ou offline, Você tem que criar um canal de comunicação onde você tenha um trabalho humano com esse cliente. Personalização de atendimento ao cliente, isso para mim é fundamental. Imagina no seguinte, imagina que você tem ali um cliente falando com você no Instagram. Daí o cliente diz para você, poxa, legal, vou ir até o bar, gostei do seu bar aqui, eu vou ir até aí. Daí você vai perguntar para ele, perfeito, vamos fazer o seguinte, me diz um dia e uma hora específica, e quando você chegar lá procurando fulano de tal, porque você vai ter um atendimento personalizado. Então isso é fundamental. Então você adapta o suporte prestado à linguagem e à necessidade do consumidor. Então você entendeu o que ele quer, entendeu o que ele precisa, passou o local para ele, passou para o gerente as informações que ele precisa saber para dar um atendimento mais personalizado. E oferecer a ele somente o que for condizente com a sua realidade. Então o cara vem lá comer uma feijoada, não tem feijoada para ele comer. Então foi estar lá dizendo que vai ter feijoada no Instagram e tal, tudo, e chega lá e não tem a feijoada. Isso é um problema, gestão de comunicação estratégica. Prestação de atendimento em qualquer lugar, mais um dos pontos aí, uma tendência. Expansão de autoatendimento, cai naquele ponto que eu falei, da gente ter um display de comunicação dentro do nosso varejo. Crescimento do uso de chatbots, obviamente, quando a gente trabalha com mídia e marketing digital, a gente pode sim usar os chatbots. Aplicação do conceito Omnichannel, eu também já tinha falado isso no programa passado, que fala aí da importância de você criar uma comunicação interativa entre os canais de divulgação. Então eu estou colocando ali um post no Instagram que vai amarrar com o código de promoção que eu coloquei no Story, e ele vai lá na loja falar do código que ele pegou no Instagram e mostrar o print do Stories para ganhar um desconto. Então tudo isso é amarrado. Aplicação do conceito Omnichannel. Aumento do número de profissionais de atendimento especializado, aquilo que a gente falou antes, Eu tenho que saber ter o meu colaborador extremamente perfeito na sua comunicação estratégica com o cliente. A ideia aqui é capacitar os agentes para terem níveis de conhecimento cada vez mais altos sobre determinado problema, produto ou serviço que a empresa oferece. Então, por exemplo, a feijoada vegana. Quais são os legumes que vão na feijoada vegana? Quais? Eu quero saber quais os legumes. Para atender a nova tendência, você tem que aprimorar suas habilidades, como empatia, escuta ativa, autonomia, senso de prioridade e pensamento analítico. Então, o seu funcionário ele tem que ter todas essas skills. Ele tem que ter empatia, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter senso de prioridade para saber qual é a prioridade e tem que ter o pensamento analítico. Daí tem a continuação ali, implantação da LGPD e aumento de segurança. Mas, para finalizar, experiências imersivas para embasar tomadas de decisão. Não se esquecer do cliente no pós-venda. Então, quando o cliente vai lá e realiza um aniversário, por exemplo, na casa, então ele deixou o contato, ele marcou uma reserva de aniversário, foi lá, fez o aniversário na casa. Na semana seguinte, alguém da empresa vai entrar em contato com ele. Opa, e aí, tudo bem?
seu aniversário foi sábado, você gostou, não gostou, qual foi a sua experiência dentro da nossa casa, dentro do nosso varejo. Né? Então é importante a gente se atentar a esse cliente também no pós-venda. Tá? Não é porque você tem um cliente que entra na sua loja a hora que quer, que você não pode simplesmente entrar em contato com ele a hora que você precisa. Você tem sim, se você tem os dados dele, você deve sim entrar em contato e perguntar para ele qual foi a experiência dele. E principalmente, como levar aí o cliente do digital para a loja de varejo. Daí já é um ponto mais estratégico aí na comunicação. Eu fiz um post aí que fala sobre um treinamento que eu fiz quando eu trabalhava na Estúdio Z. Eu fiz aquele treinamento por WhatsApp. Era um treinamento de 30 segundos, se chamava Dica Z. Então a ideia era colocar vídeos curtos no WhatsApp. Mas isso é sim gestão e estratégia de comunicação, e treinamento é fundamental para que o seu colaborador ou seus funcionários tenham total qualidade de atendimento ao consumidor. E daqui 15 dias teremos outro programa Marketing Diário. Então dia 14 de outubro, mais um programa Marketing Diário para você.